Sem dúvidas, o treinamento finalmente começa! Harou Arado, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos falar sobre o episódio número 155. Um episódio que foi muito bom, a gente teve realmente o início do treinamento começando, não é algo que vai ser, digamos que, mostrado ao longo das semanas, focado realmente só no pessoal de Hurt. Aparentemente pode ser que seja focado em todos os personagens, não só quem foi pra Hurt, isso é algo que a gente deve ter em mente. Porém, esse episódio foi bacana porque eu gostei de tudo que foi mostrado, a gente viu que eles utilizaram-se de fidelidade ao material original, ao mangá, por conta de que teve duas cenas que estão presentes no conteúdo do mangá, que foram mostradas no anime, de um jeito que cria a ponte à originalidade do episódio, que forma a fidelidade canon. E essas cenas foram a cena do Asta apresentando o Rook e o Magna. A gente vê uma diferença enorme, porque dessa vez o Asta só apresenta, só conversa, e no mangá ele já mostra sobre uma face de orgulho, todo sorridente, se eu não me engano. E para todo caso, a outra cena que é interessante, que não foi tão fiel, é a cena que a rainha conversa, né, com a nossa querida Noeri e com a nossa querida Nero. Eu não me recordo se essa cena teve realmente no mangá, mas se eu não me engano, teve uma cena, só que daí a Mimosa estava presente, então eu estou nesse dilema. Mas, para todo caso, você já nota que tem uma fidelidade, pode ser uma mudança, então daí pode ser que essa cena tenha flashback quando for adaptado, né, a parte da batalha lá na invasão de Hurt. Então, para todo caso, é bom listar que essa pode ter sido uma mudança, mas foi fiel à cena que a gente já viu no mangá. Então, eu gostei porque eles apresentaram já uma fidelidade, logo logo vai ser totalmente canon, mas até lá, né, eles têm que ainda aguardar um período para que não chegue logo na adaptação, porque senão a gente vai ter mais fillers, e eu acho que não é isso que a produção quer. Eles querem ir com calma, fazendo originalidade, com algum período filler, para depois ir pro arco inteiro, né, ser fiel, adaptar somente até o final, onde daí inicia o novo arco, mas daí tem aquele período de transição como tá tendo agora. Então é isso que eu acho, e temos que ser pacientes e esperar, porque depois é só adaptação fiel, cena épica e drama. Mas até lá, temos que ser pacientes e ir acompanhando pelo mangá e pelo anime, que tem essas originalidades bacanas. Então, eu acho que foi muito bom, porque o episódio como um todo, ele explica muita coisa em torno do treinamento do Yami, treinamento do Magna. Eu acho que é explicado porque que o Magna não ficou mais forte em Hurt. Eu acho que, por mais que ele não tenha a magia, mana suficiente, eu acho que é razoavelmente compreensível a gente entender, tendo em vista que ele pediu para mudar de mentor. Então já é um ponto aí que você anota. Mas, para todo caso, vamos por partes. Eu acho que foi legal também ver o possível parceiro, ou melhor dizendo, parceira treino do Yami. Foi algo muito bem escolhido, eu acho, se ele realmente teve um parceiro, porque a gente viu o local onde ele está. Além do mais, eu acho que foi interessante ver todas as outras batalhas, treinamento que começou. Eu acho que foi legal conhecer mais os Guardiões Espirituais. É algo que o mangá é bem escasso, bem vago. São só personagens que apanharam para a Tríade Negra, para os Dark Disciples. Então, eu acho que foi legal conhecer mais dele, ter uma carisma. Eu já tive uns personagens que eu gostei dos Guardiões Espirituais por esse episódio, não pelo mangá, porque o mangá não apresenta praticamente eles. Então é esse o benefício da gente estar acompanhando a adaptação. Mais uma vez eu digo, tem certas coisas que é com exclusividade que a gente vai ver pelo anime, e é período canon, porque tem o dedo, a supervisão do autor, como a autorização da direção fazer. Então é algo bacana e que deve ser exaltado. E eu acho legal quando o anime dá esses benefícios, digamos que para os fãs, porque não é algo que a gente acompanha pelo mangá, mas é algo que complementa o mangá. Então eu fico feliz quando isso acontece. Pra todo caso, eu acho que esse episódio foi muito bom em tudo que apresentou, e pelo aquele ponto que foi a cereja do bolo, que é a Charlie. Como eu venho apresentando com vocês a cada episódio, realmente ela foi pra Hurt, ela já tinha chegado antes de todo mundo, ela tava se deliciando, comendo os doces de lá, enquanto tava no colo da rainha. E com isso, não tem como, eu tenho que falar uma frase que deve ser marcante. A Charmin gosta de sentar na realeza, se é que você me entende, por conta de que não é no mau sentido, não pegue isso pra levar naquele sentido sempre malicioso, mas é num bom sentido, porque lembre de uma Rushiken, Rei Mago, agora no treinamento, Oronopetica, então você percebe, poxa, a Charmin gosta de ficar, ela gosta de ser a filha da realeza. Então, sério, gente, eu tinha que citar porque foi uma referência muito bacana que a produção fez, eu acho que foi muito proposital fazer isso. Então, a partir desse momento, acredito que eu já exaltei alguns pontos assim que eu queria falar com vocês. E agora a gente vai falar realmente do episódio, tudo que rolou, como foi cada cena marcante, como foi cada treinamento, de uma maneira bem rápida.
porque o episódio, ele meio que deu uma impressão de todos que foram pra Hurt. A gente viu os mentores, a gente conheceu um pouco deles, a rotina de como vai ser, além de ver o final épico como ocorreu, né, que voltou pro nosso querido Capitão dos Todos Negros. Então vamos falar do episódio mais recente Black Clover, que deveria ficar conhecido como Charming não foi convidada, mas ela chegou sendo da realeza. Começando a impressão geral em torno de algumas cenas, pontos que eu desejo destacar para que você fique ciente do episódio, que foi relevante e interessante, pelo menos ao meu ver, eu acho que é bacana de falar sobre tudo de uma maneira geral, assim. Então, eu acho que é bacana a parte do treinamento e por isso eu vou começar falando em específico de um mentor, um guardião espiritual, que é o nosso querido Froga-san. Eu acho que é interessante ver ele, porque eu acho que no mangá ele até teve um destaque, em modo que ele teve flashback, foi coordenado como os outros, só que eu acho que talvez você tenha uma carisma a mais por ele. Tudo bem que eu tô dizendo isso após ter visto agora pelo anime mais dele, mas eu acho que de todos os guardiões espirituais, talvez pela forma dele ter sido mentor do Real Pordo ou algo a mais, como você preferir, você pode ter outros guardiões espirituais preferidos, mas lembrando, Tire o Gadia, não vale colocar ele, porque ele teve mais tempo de tela em ambas as obras. Então, eu acho que é interessante porque o Froga parece mais promissor, mais interessante do que os demais. Embora eu gostei bastante também lá do guardião que vai cuidar da Charme do Riro. Mas eu acho que o Froga seria um segundo candidato, talvez quem consegue roubar os holofotes do Gadia. E eu acho que é interessante isso, gente, por conta de que eu acho que é injusto o que ocorreu com ele. Eu fiquei meio revoltado, eu acho que o Magna tinha que ter treinado com ele. Esse é o ponto alto que eu critico agora do episódio, a minha grande queixa, que envolve daí o treinamento dos guardiões espirituais, porque o Magna está com obsessão pelo Ruck. Isso é um fato. Querendo ou não, ele já não tinha sido convidado para o treinamento. Acontece que o Rei Mago permitiu. Assim, ele iria treinar sob a tutoria do mentor de fogo de lá. O cara que, tipo, é o cara, ele domina a mana natural de Hurt de fogo. Então, esse elemento, essa natureza, pensa que é épico. Acontece que o Magna poderia ficar num outro level, e daí acontece. Então, o Ruka não vai treinar com ele? É com você, Gadia. Então eu também vou treinar com você. Fechou? E o Gadia fala, ok, vamos ver se você é apto. Então, pensa que injusto, porque o Ruko, ele treinou com o Gadia, mas eu quero que você lembre, ele tem o mesmo elemento, é compreensível. Já o Magna não, tipo, não tinha desculpa, só porque o rival dele vai treinar com o cara ali, ele também quer treinar pra acompanhar o Ruka. Eu acho que, poxa, você já tá no mesmo local, você tem alguém específico, que é a mesma natureza, elemento, magia que o seu atributo, então vai com aquele cara, não vai com o outro. Então, é coisas que me deixam revoltado, porque eu acho que o Magna, ele tá com muita soberba e arrogância, sendo que ele não é meio que nada naquele local, pelo menos ao meu ver. Posso ter parecido duro e frio, mas eu quero que você entenda a condição que ele estava ali desde o começo. Então, isso meio que revolta. Para todo caso, eu acho que ainda deve ser relevante dizer que, provavelmente, mesmo que ele fosse treinar com o Froga, ele não teria meio que aptidão, porque ele não tem o que é necessário para fazer as palavras de mana do Rei de Hurt. Então ele poderia ir com qualquer um que talvez ele não conseguisse. Mas eu acho que o Froga ainda teria algumas dicas para o Magna. Pelo menos é o que eu gosto de pensar, se baseando no que eu já convivi ali presenciando dele e do Leopoldo. A maneira, as atitudes dele. Ele é alguém que demonstra um pouquinho mais de carisma. O Gadia é alguém mais sério, mais frio e mais realista. Então, talvez isso daí tivesse feito com que o Magna meio que não desistisse tão rápido. Talvez ele continuasse insistindo, porque aparentemente ele não ficou em Hurt, como a gente viu pelo mangá. Então ainda tá um mistério. Eu não acho que ele foi treinar com o Froga. Então eu acho que é meio decepcionante isso, porque, poxa, ele tinha um mentor perfeito que ia rivalizar com o Ruck. Talvez ele descobrisse dicas, artifícios de como ficar mais forte, mas, né, ele saiu. A gente não sabe pra onde ele foi, a gente não sabe com que ele treinou, a gente sabe que ele só conviveu com o Zora, mas não sabe mais nada disso. Então ele deve ter ficado de um jeito forte, mas eu fico chateado com a forma como foi mostrada dele, a forma como ele se dirigiu, a sua postura. Isso é meio revoltante, pelo menos ao meu ver. Para todo caso, primeiro ponto já exaltado aqui, a minha queixa com o nosso querido Magna-kun. Agora vamos para outras partes do episódio. E acredito que chegamos à conclusão do episódio, algo que foi muito interessante, por conta de que eu vou falar uma maneira bem rápida em torno dos outros personagens, que foi interessante também de ser visto. Então, Mimosa e Charity. Foi legal porque aparentemente elas podem ter feito uma magia em conjunto, como a Mimosa já demonstrou no mangá com a Rainha e com a Noelle. Então seria interessante ver uma combinação dela com a nossa querida Capitã de Clover.
Eu acho que outra parte interessante é a dificuldade delas de entender o conceito da magia de Hurt, por conta de que a mentora delas não é o melhor exemplo, né, de mentoria. Tipo, bam, boom. Tipo, Naruto ensinando o Rasengan pro Konohamaru. Para todo caso, acho que foi interessante também os outros personagens, como a rainha treinando a Nero e a Noeri, porque eu quero que vocês tenham em mente que a gente não tá surpreso porque a gente acompanhou o mangá, mas olhando só na perspectiva de uma pessoa que vê só pelo anime, penso o quão épico foi ter falado isso. Você irá treinar comigo. Querendo ou não, ela é a figura máxima de poder de Hurt, não é um guardião espiritual, ela está no nível acima. É como se fosse o Rei Mago treinando o Aston Clover. Pra você ter ideia, é algo especial. Querendo ou não, a Nero vai ter ela como mentora, a Nobari também. Então não é pouca coisa, é a pessoa mais forte, uma das pessoas mais fortes do mundo mágico, se duvidar. Então foi interessante a forma como a rainha falou, a Soul Track caiu muito bem, e eu acho que foi, tipo, perfeito. A gente viu que a Nero vai treinar, a Nobari também, porque elas têm que aprender uma magia em conjunto, que foi algo que a gente já presenciou no mangá, né, na batalha contra Vani e Kamigikula. Então foi interessante a forma como foi feita, pelo menos eu gostei de como foi revelado as escolhas dos mentores, de quem ia treinar com quem. Eu acho que foi nota 10 em tudo. E vemos que a partir disso teve ainda Asta enfrentando Gadia por conta de que Asta não possui mana, então não tem como fazer florescer mana. Então a partir disso a gente vê que apenas uma luta para testar o nível de poder do Asta seria relevante. E assim Gadia será seu mentor aparentemente. A partir disso a gente não sabe como Asta vai meio que descobrir técnicas novas, como ele já demonstrou no mangá, mas vemos que, no mínimo, ele vai lutar contra o Gadia e esse será seu parceiro de treino. E a partir disso, vemos que o final do episódio surge, onde Yami está falando com o Fígaro, onde todos estão indo bem, todos descobriram como utilizar essa magia de Hurt, e acontece que o Yami está num vulcão bem conhecido familiarmente, pelo menos pelos episódios anteriores, e vemos que lá ele diz, está na hora de eu superar meus limites e aprender coisas novas. E assim conclui o episódio de uma maneira épica e com pura hype. Sem dúvidas, um ótimo episódio que deveria ser destacado de Black Clover. Por conta de que eu acho que ele foi muito interessante em tudo que foi apresentado, a gente viu que Fígaro manteve uma dificuldade porque ele vai ter que mudar um pouco a sua postura, ele pode continuar, digamos, com o seu método de magias defensivas, protegendo seus companheiros, mas ele não pode esperar ser protegido sempre, o que faz com que ele tenha que arrumar um contra-ataque para conseguir vencer o seu guardião espiritual de vento, que também demonstrou um desapontamento porque ele também queria treinar com o Yuno, ele queria ver como era o garoto que foi escolhido pelo espírito de vento, e acontece que o Yuno gerou decepção não indo pro treino de Hurt, né? Mas como ele diz, se você foi escolhido, deve ter algo profundo nisso. É interessante porque eu achei esse mentor muito poderoso, eu achei ele gigantescamente poderoso, então, a partir disso, se essa figura for derrotada tão fácil na adaptação, eu vou ficar frustrado. Mas, para todo caso, a forma como ele mostrou seu controle sobre a magia natural de Hurt é interessante, porque a partir disso, eu acredito que seus várias sequências de ataque farão com que Fígaro consiga conduzir técnicas novas de teleporte, mas como ele vai conseguir descobrir isso, ainda é um mistério que vai ser mostrado. Para todo caso, eu acho que é interessante, porque o Fígaro foi um dos personagens que mais demonstrou, acredito que, evolução, então eu quero ver como a evolução realmente vai acontecer, se realmente ocorreu. Para todo caso, eu acho que seria também relevante citar um ponto interessante que foi a genialidade de Riro e Charming, por conta de que eles aprenderam rapidamente e eles querem continuar, digamos que, com suas magias. Eu acho que é interessante por conta de que o mentor deles deseja ensinar mais, né, das palavras em mana, das palavras mágicas, e acontece que eles meio que não estão se preocupando com isso. Eles fizeram, sabem como fazer, e acontece que eles querem aí evoluir a magia deles, querem se inspirar. A Charm em busca de comidas, o Riro em busca de uma aventura perfeita. Então é interessante a forma como foi mostrada, porque eles já são aquele patamar que já souberam tudo, já estão num outro level, nem precisa de 6 meses, porque eles já sabem basicamente o básico de como conduzir a magia de Hurt. Então é interessante isso, porque agora é só mais refinar essa técnica, moldar, polir, que logo logo eles estão no outro level. Então, acredito que a partir disso, eu destaquei praticamente tudo, por conta de que a gente viu que o Yami tá treinando no vulcão da família Vermilion, aquele local de treinamento. Aparentemente é esse o local. Se for isso realmente, ele está sozinho, ou ele está com a Mereoriona, ou até mesmo com o Fuegorio. Aí está uma ponta de mistérios e surpresas que poderemos ter possivelmente. Mas a partir disso, aquela pergunta clássica surge. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu espero hype e maneira, por conta de que a gente vai ver que é o despertar de certas técnicas. Com isso, quem será protagonizado? Quem vai coordenar o episódio? Será que veremos mais de quem surgiu no final? Nosso querido Yami Sukehiro? Pode ser que sim,
Pode ser que seja outro personagem totalmente novo, um personagem que a gente nem espera, um personagem que nem seja dos que estão treinando em Hurt nesses 6 meses. Então aí está a grande dúvida agora do que vai acontecer. Estamos cada vez mais próximos da volta à fidelidade por completo. Mas a partir disso ainda pode ser que tenha um arco ou alguns episódios soltos de transição. Então vai ser nessa pegada meio canon, meio filler. Mas quem vai conduzir? Quem vai ficar mais forte? Eu acredito que veremos mais treinamento, mas não dá pra ter certeza absoluta. Então eu acho que pode ser o Yami, ou pode ser um personagem antigo, ou um pouco dos personagens que estão em Hurt, ou até um personagem que a gente não vê faz tempo no mangá e que possa ser mostrado nesse período que está treinando também. Então é aguardar, porque a hype vai ser pura, acredito, porque se é treinamento, a gente tem que esperar que possa revelar algo que a gente tá acompanhando no mangá. Então é nessa vibe que a gente tem que ficar ligado, atento. Mas você já sabe que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matar, né?